bem? Prontos para mais uma aula? Vamos lá! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês aqui na aula de matemática. Bem-vindos ao TV Araxá Educa e é muito bom ter você aí do outro lado. E na aula de matemática de hoje nós vamos entrar com uma matéria nova, um assunto diferente, mas muito fácil, bem tranquilo. O assunto a palavra é difícil de falar, a gente até enrola a língua, paralelismo e perpendicularismo. Professora, que aula que é essa? Que palavras são essas? Meu Deus, palavras difíceis. Não, é bem tranquilo. Paralelismo, paralelas. Perpendicularismo, perpendiculares. Então tá bem tranquilinho, vem comigo que você vai gostar. Vamos lá, falar sobre retas paralelas, retas perpendiculares, ou paralelismo e perpendicularismo. Observem essas imagens que nós temos aqui na tela. Nós temos a linha de um trem formada por retas paralelas. Olha aqui, ó, imagens paralelas umas às outras. Ou então, se olhar só, comparar só as cinzas, né, as de baixo, também estão ali paralelas. Quando eu venho para a imagem da cruz, eu tenho retas que trazem outra informação. Ó, vejam só, aqui eu tenho retas e elas formam um ângulo aqui. Se eu passar reta assim, ó, e só cruzar, ela se torna perpendicular. E aqui temos mais a faixa de pedestre também, que tem as paralelas. Ou se eu olhar daqui, também tem paralelas. Professora, não tá legal ainda, não estou conseguindo entender paralela ou o que é perpendicular. Então vem comigo que vai ficar bem claro para vocês. Toda vez que nós falamos em retas paralelas, nós estamos falando em retas que não representam um ponto comum entre si. Elas não se cruzam, elas estão paralelas, elas não se tocam. Tem que ser retas que estão em frente uma à outra, né? Ou na mesma distância, possuem a mesma distância entre elas. Então, prestem atenção. Ó, não estão tocando, aqui no meio tem este espaço. São retas paralelas, estão retas. Ah, mas se elas estiverem inclinadas, não são mais paralelas? Que isso, são sim. Temos aqui o exemplo de retas paralelas e inclinadas, mas estão paralelas. Não se cruzam, não se tocam. Quando eu olho no último exemplo, eu tenho retas paralelas, dorminhocas, estão dormindo. Isso mesmo, estão deitadinhas aqui. Professora, mas mesmo assim são paralelas? Sim, são retas paralelas que não se cruzam, não se tocam. Temos aqui então 3 exemplos de retas paralelas, certo? Sempre recordem, sempre se lembrem disso. Retas paralelas não se tocam, não se cruzam. Quando eu venho para este exemplo, olha lá, eu tenho aqui um croquis, né, de um bairro, onde eu tenho o nome das ruas e das avenidas. Então, eu tenho a rua A, a rua B, a rua C. Eu tenho 2 avenidas, a avenida W, três, a avenida W, a avenida X e a avenida Z. Aí eu quero ver com vocês quais destas ruas são paralelas. Vamos ver aqui, vou trocar a cor da caneta para ficar bem nítido para nós na explicação. Prestem atenção. A avenida W é paralela com a avenida X? Sim, são paralelas, não se cruzam. A avenida W, a X e a Z são paralelas? Sim, mantém o mesmo espaço, a mesma distância entre elas, não se cruzam, então são paralelas. Vou trocar a cor aqui da caneta agora. Nós vamos falar agora das ruas. Para isso, eu vou apagar aqui este amarelinho que eu fiz. Vejam só. Vamos agora para as ruas. A rua A é paralela com a rua B, que é paralela com a rua C. Sim, são paralelas. Estão deitadas na horizontal, né? Horizontal, e não deixam de ser paralelas, certo? Agora, as avenidas conseguem ser paralelas às ruas?
Não. Por quê, professora? Vou mostrar para vocês por que as ruas não podem ser paralelas às avenidas. A avenida corta, ela cruza as ruas, então não tem como ser paralelas. Aí já é outro nome. Então, ó, olha, a avenida X corta a rua A, B e C. Então, não é mais paralela. A avenida Z, ela corta a rua C, B e A. Aqui já não se torna, quando eu junto essa linha amarela com a azul, já se torna outro tipo de reta, certo? Quando não se cruzam, são paralelas. A partir do momento que cruzou, aí já não é mais paralela. Ah, mas aí é o que, professora? Perpendicular. A partir do momento que uma reta cruzou na outra e formou um ângulo de 90 graus, que é essa formação quadradinha aqui, aí já é uma reta perpendicular, certo? Retas perpendiculares apresentam um ponto comum entre si, ou seja, se cruzam e formam ângulos de 90 graus entre si. Quando eu tenho aqui, ó, elas cruzaram a vertical com a horizontal, é perpendicular. Horizontal com a vertical, perpendicular, formando ângulos de 90 graus, certo? Professora, vamos ver mais um exemplo? Vamos voltar aqui para um croquis, um exemplo de bairro, falando sobre avenidas e ruas. Eu tenho aqui a Avenida da Batata Frita, pensa nessa avenida, que delícia, né? E a Rua do Brigadeiro, eu já nem sei qual que eu quero ficar, se eu quero morar na da Batata Frita ou se eu quero morar na do Brigadeiro, olha que delícia. A Rua da Batata Frita, a Avenida da Batata Frita é esta. E a Avenida da Batata Frita, ela cruza com a Rua do Brigadeiro. Então eu tenho aqui uma reta perpendicular. O que é a reta perpendicular? É quando elas cruzam formando um ângulo de 90 graus. Dá para formar esse quadradinho aqui, certinho? Retas, ok? Agora vamos a este exemplo. A Rua do Bacon, só tem coisa de comer nessa aula. Rua do Bacon, a Rua da Salada, tem coisa saudável também. A Rua da Farofa, que delícia! Então eu tenho Rua do Bacon, Rua da Salada, Rua da Farofa. E tem as outras ruas também, Rua A, B e C, que mantiveram aqui. Mudamos os nomes para fazermos exemplos diferentes. Vejam só o que vai acontecer agora. Nós vamos misturar bacon com salada, com farofa e misturar com as outras ruas, vamos ver no que vai dar. Trocando a cor, vou pegar agora um roxo. Se eu pegar a Rua B, ela é paralela com a Rua C. Só que, se eu pegar a Rua do Bacon, eu vou no Bacon. Peguei a Rua do Bacon e cruzei. Aconteceu aqui uma reta perpendicular. Ah, mas agora, professor, então vamos lá para a Rua da Batata Frita. Não tem aqui, essa não é da batata, é da salada. Ela se tornou perpendicular com a Rua B. E a Rua da Farofa é perpendicular com a C, com a B e com a A, né? Então vamos refazer aqui. A Rua B é perpendicular, falei errado, estou corrigindo. A Rua B, ela é perpendicular com a Rua do Bacon, ela é perpendicular com a Rua da Salada, ela é perpendicular com a Rua da Farofa. Assim como a Rua A também vai ser perpendicular à Rua do Bacon, à Rua da Salada e perpendicular à Rua da Farofa. Porque aqui embaixo elas se cruzam, as retas se cruzaram. E aí eu tenho a Rua C. A Rua C não fica de fora, né, gente? Olha lá. Ela cruzou também e ficou perpendicular com a Rua do Bacon. A Rua C cruzou com a Rua da Salada, então ficou perpendicular à Rua da Salada.
E a rua C cruzou com a rua da farofa e também ficou perpendicular. Perpendicular se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. Paralelas não se tocam, não se cruzam, ficam ali frente a frente. Podem estar inclinadas, podem estar na horizontal ou podem estar na vertical. Certinho? Vamos ver aqui agora. Encontre o local preferido da professora seguindo as pistas. Vejam este croquis, esta imagem que está aqui. Nesta imagem tem alguns pontos de referência. Eu tenho a rua ABC, a rua FG e a H. E eu tenho alguns estabelecimentos. Eu tenho uma casa, aqui tem uma padaria, aqui tem um mercado, um parquinho, o clube e o hospital. Não gosto de ficar no hospital, já vou dando essa dica, né, gente? Quem gosta de ficar no hospital, né? Primeira dica, a rua é paralela com a rua H. A rua que eu gosto de ir, que tem um estabelecimento que eu amo ir, fica paralela à rua H. Cadê a rua H? Vamos encontrar ela. Achei. Aqui está a rua H. Então, vou pintar aqui o meio para saber. Uai, professora, se fica paralela, então vai ser a rua G. Será? Vamos ver o próximo item. A rua não é paralela com a rua C, mas é perpendicular. A rua não é paralela com a rua C. Cadê a rua C? Vamos pintar de outra cor. Vou pintar de amarelo. Rua C, cadê você? Aqui. Não é paralela com a rua C. Então, vamos localizar a rua C. Mas é perpendicular a ela. Uai, gente, achamos o lugar. Acabamos de encontrar. Não é paralela com a rua C. Então, não pode ser essa rua de baixo. Mas é perpendicular. Onde que nós chegamos? Não é a paralela, então não pode ser a B. Mas é perpendicular à rua C. E aí, gente? Será que chegamos em um lugar? Eu acho que sim. Neste lugar tem pão quentinho. Aqui está a rua C, G. E eu acho que nós chegamos no lugar correto. Chegamos na padaria. Professora, eu poderia chegar em outro lugar aqui? Sim, porque a rua C também é paralela. A rua H também é paralela com a rua F. Só que quando eu dou a dica que neste lugar tem pão quentinho, eu estou aqui, ó. Ok? Tranquilos? Vamos para mais uma? Prestem atenção. Chegou a hora de praticarmos de uma forma diferente. Vimos até agora croquis, fizemos aí a localização de retas paralelas, retas perpendiculares. Agora chegou a hora de treinarmos mais um pouquinho. Vamos lá! Agora gamificando a nossa atividade sobre retas paralelas e perpendiculares. Vem comigo que vai ser bem legal. A faixa de pedestre lembra que tipo de retas? Qual tipo de retas? Paralelas ou perpendiculares? Olha lá, uma frente à outra, nenhuma se toca, então só podem ser retas paralelas. Agora, próximo item. Qual é o nome dessas retas que estão inclinadas, não se tocam, não se cruzam, têm a mesma distância entre si? Muito bem, quem está em casa está ligadinho. Mais uma vez, retas paralelas, não se tocam, não se cruzam. E qual é o nome dessas retas que estão aqui agora? Agora mudou tudo, né? Se cruzaram, formaram um ângulo de 90 graus. Então, só podem ser as retas perpendiculares. Próximo item. A bandeira da Bélgica possui linhas que lembram retas paralelas ou retas perpendiculares? Cores representando as retas, elas se cruzam? Não, elas têm a mesma distância entre si e elas não se tocam. Então, só podem ser paralelas, elas não se cruzam, desculpa, elas não se cruzam. Agora, o próximo, mais uma bandeira. A bandeira da Finlândia, ela possui linhas azuis, que lembram quais tipos de retas? Paralelas ou perpendiculares? Muito bem, perpendiculares, olha lá, cruzaram. As duas retas cruzaram. Mais uma, são retas que não se cruzam e possuem uma mesma distância entre si. Muito fácil, né, gente? Só podem ser as retas paralelas. Mais uma. Vejam só.
A bandeira da Dinamarca possui linhas brancas que lembram quais tipos de retas? Olha lá. Igual a da Finlândia, então só podem ser perpendiculares porque elas se cruzaram. Agora, passando para mais um. Elas estão posicionadas uma do lado da outra e não se cruzam. Ah, não, professora, tá muito fácil. Paralelas. Muito bem. Mais um. A bandeira da Holanda possui linhas que lembram retas paralelas ou perpendiculares. Ó, estão na horizontal, mas não deixam de ser paralelas, mantendo as mesmas distâncias e não cruzando. E o último item aqui agora. Quando se cruzam, elas formam 4 ângulos retos, né? Se eu fazer uma cruz, elas formam ângulos retos. E só podem ser as perpendiculares, porque se cruzou, são perpendiculares. Vamos fechar a aula? Muito bem, chegamos no final de mais uma aula. E antes de finalizarmos, precisamos revisar. Vejam só, nesta aula nós falamos sobre retas paralelas que não se cruzam, não se tocam. E falamos sobre as retas perpendiculares. Elas se cruzam e formam ângulos de 90 graus. Certinho? Continue os estudos aí de casa. Um beijo, um abraço e queijo e até a próxima aula.